Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir junto com você uma proposta que está em andamento na Câmara dos Deputados, numa análise de comissão especial, que vai lá flexibilizar a regra para o uso de agrotóxicos no Brasil. Agrotóxicos que muitas vezes é chamado também de defensivos agrícolas ou defensivos agropecuários. Então vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, que lá na década de 1960, nós vamos ter um fenômeno chamado de Revolução Verde. Esse fenômeno, Revolução Verde, se baseava fundamentalmente na modificação técnica da produção no mundo, sobretudo no mundo subdesenvolvido, para buscar o aumento da oferta de alimentos a nível global. Essa Revolução Verde é o que nós chamamos em economia de modernização conservadora, porque você moderniza as técnicas agropecuárias, porém permanece com uma estrutura fortemente concentrada de terra e renda na mão de poucos. Pois bem, a Revolução Verde, então, pessoal, se baseia em quê? Primeiro, na mecanização da produção. Tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, para poder plantar mais rápido, colher mais rápido, abater o animal mais rápido, fazer a retirada do leite mais rápido, fazendo crescer a produção e a produtividade. Por um outro lado, se baseia lá no uso de agroquímicos, que se dividem basicamente nos fertilizantes artificiais, notadamente no NPK, o nitrogênio, potássio e fósforo, e no uso de defensivo agrícola. Se baseia na utilização de organismos geneticamente modificados, os chamados OGMs. Um dos mais importantes são os transgênicos. Por um outro lado, se baseia na seleção natural de sementes, ou na seleção genética de sementes e de animais, que é um processo de aprimoramento sem que haja manipulação genotípica da semente ou do animal. Todas essas técnicas fizeram crescer e muito a produção e a produtividade em escala global, inclusive no Brasil. Porém, não significa dizer que a Revolução Verde esteja isenta de problemas. Então vamos colocar isso na tela para você. Primeiro a gente precisa compreender a chamada Revolução Verde, que se baseia fundamentalmente no aumento da produção e da produtividade, mas que é chamada de uma revolução conservadora, porque ela altera as técnicas agropecuárias, mas não altera a distribuição de renda e de terra. A Revolução Verde se baseia, então, em quê? Primeiro, na mecanização da produção, no uso de agroquímicos, e aí nós estamos falando dos fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas, perdão, corrigindo aqui, se baseia no uso dos chamados OGMs, organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e se baseia na seleção natural de sementes e espécies.
Então, pessoal, como é que funciona aí a Revolução Verde, né? Lá na década de 1960, sendo introduzida no Brasil a partir da década seguinte, a década de 1970, o objetivo era aumentar a produção e a produtividade de alimentos. Para isso, mecaniza-se a produção, portanto, né, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, o uso de agroquímico, fertilizante artificial, o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, e os defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos, a utilização de transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, e a seleção natural de sementes e de espécies. Bom, dentro desse quadro, a gente tem que pensar então o seguinte: professor, quais são as consequências dessa Revolução Verde? Vamos colocar aqui na tela para você. Então, aqui, pensando lá nas consequências. Primeiro, a consequência positiva, que é exatamente o aumento da produção e da produtividade. Por um outro lado, nós vamos perceber que nós temos uma série, né, de problemas sob o ponto de vista, sobretudo, ambiental, embora não somente ele. O aumento da produção e da produtividade é um fator. O segundo fator, o aumento da arrecadação de tributos do agronegócio. Em terceiro, o aumento da balança comercial superavitária. Lembrando que a palavra superávit significa resultado positivo. Nesse caso, a exportação maior que a importação. Ok? Então, as consequências positivas são o aumento da produção e da produtividade, da arrecadação de tributos do agronegócio, a contribuição para uma balança comercial mais superavitária, exportando mais do que importando. No entanto, essa Revolução Verde, ela também tem consequência danosa, e a gente precisa entender que consequências são essas. Então, vem para cá. Dentro das consequências negativas, uma das principais se relaciona lá, né, ao aumento da concentração de terra e renda. E é por isso que nós chamamos, né, essa modernização de modernização conservadora, porque ela moderniza a técnica agropecuária e mantém a estrutura da terra e da renda concentrado na mão de poucos. A outra questão diz respeito lá à contaminação. A contaminação pelo uso de agroquímicos, que pode lá contaminar o próprio alimento, os trabalhadores do agronegócio, de maneira direta. Você pode ter a contaminação do solo, das águas e da biota, que é o conjunto de seres vivos que mora no entorno de uma determinada área. Então, a primeira consequência negativa
é que a modernização no Brasil se deu de forma conservadora. Eu modernizo técnica agropecuária, mas eu não modernizo a distribuição da terra e da renda no meio rural. Por um outro lado, há uma contaminação por agroquímico, né? Utilização, sobretudo, dos agrotóxicos nos alimentos, nos trabalhadores do agronegócio que muitas vezes aplicam o agroquímico sem o equipamento de proteção individual, do solo. Muitas vezes há uma pulverização aérea, né, portanto por aeronaves ou por aspersão, né, e portanto é colocada uma quantidade de agroquímico muito maior do que aquilo que seria o desejável. Parte desse agroquímico é levado pelo vento, parte desse agroquímico é levado pela água da chuva, contaminando o solo, contaminando as águas de superfície e o lençol freático, contaminando a biota, que é o conjunto de seres vivos. Porém, a mecanização ainda cria um outro problema, que é o chamado desemprego estrutural no campo. De vez em quando você vê uma reportagem mostrando lá um trabalhador que trabalhava no cabo da enxada e que foi qualificado para operar um trator. Para ele a vida melhorou? Claro que sim. Ele tem lá a carteira assinada, todos os direitos trabalhistas preservados, ele trabalha com uma máquina que vale milhares de reais, no ar-condicionado, localização por GPS, ele só manipula, né, o trator, a colheitadeira, como quem manuseia uma manete de videogame. Então, para ele, a vida melhorou. O problema é que não se fala nessas reportagens do desemprego estrutural. Se antes o agricultor, ele tinha lá, o dono da propriedade, 50 trabalhadores para poder fazer o plantio e a colheita, agora, quando ele mecaniza a produção, ele precisa de 2 tratoristas, um para o turno da manhã e o outro para o turno da tarde. 48 trabalhadores serão dispensados. E essa mão de obra que foi dispensada é uma mão de obra que, via de regra, tem 3 características e sem qualquer preconceito de nossa parte. Mas é uma mão de obra com pouca escolarização, não qualificada para o trabalho urbano, é uma mão de obra pauperizada, pobre, e é uma mão de obra que, não encontrando acesso à terra, só resta 2 alternativas: adentrar aos movimentos que lutam pela reforma agrária, criando pressão no meio rural brasileiro, muitas vezes eivados de violência, em confronto entre fazendeiro e sem terra, ou essa população vai migrar para um centro urbano qualquer, pressionando os serviços de saúde, de educação, de transporte, de moradia, de saneamento básico, de segurança pública e por aí vai. Não é que essas pessoas estejam erradas, elas estão corretas, eu e você faríamos o mesmo. Mas o problema é que, enquanto o problema do campo não for solucionado, o problema da cidade não o será. Porque você tem um fluxo de pessoas migrando, embora hoje muito menor que no passado, do campo para a cidade, à procura de emprego, renda, mobilidade social, acesso a bens de consumo. Então, você tem uma série de consequências da Revolução Verde que muitas vezes não são faladas. Um dos maiores problemas se refere exatamente ao uso de agroquímicos. A legislação brasileira, ela é uma legislação muito restritiva no uso de agroquímicos, na aprovação de agroquímicos para a utilização no meio rural. O Brasil tem um sistema que é burocrático, é um sistema que é lento, é um sistema que carece de servidores para dar um tratamento adequado e célere ao processo de surgimento de novos agroquímicos, que podem, inclusive, ser menos poluentes do que os anteriores, para combater novas pragas, ou ainda para criar, né, aditivos ao combate de pragas já existentes, e por aí vai. Se, por um lado, nós precisamos
analisar com eficácia, com eficiência, o surgimento de novas pragas, de novos agroquímicos, de métodos menos predatórios do meio ambiente, menos poluentes, e, portanto, nós precisamos de um quadro técnico de análise menos burocrática e mais ágil na análise desses agroquímicos. Por um outro lado, vários especialistas dizem que aquilo que está sendo proposto no Congresso Nacional, defendido fortemente por uma bancada ruralista, vai contra os interesses de preservação e conservação ambiental e até da saúde da população como um todo. A proposta que está sendo feita é que a liberalização do uso de um agrotóxico seria concentrado no Ministério da Agricultura e, portanto, não necessariamente passaria pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, para analisar o impacto disso diante da população, não passaria pelo Ministério do Meio Ambiente, para analisar o impacto socioambiental da adoção de um agroquímico. Prevê-se lá um prazo muito menor de análise, de liberação, de utilização de agroquímico feita pelo próprio Ministério. Cria-se a possibilidade, né, de que se um determinado agroquímico foi utilizado, né, por pelo menos 3 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as nações mais desenvolvidas do globo, da qual o Brasil não faz parte, a proposta é que se pelo menos em 3 países o agroquímico tenha sido liberado, o Brasil pode conceder a autorização provisória da utilização do agroquímico enquanto ele não é analisado pelos técnicos do nosso país. E isso, para os ambientalistas, é de um absurdo incomensurável, porque não é pelo fato de um agroquímico ser autorizado, né, num país como os Estados Unidos, que tem uma biodiversidade que é diferente da nossa, que ele é seguro para ser utilizado, né, com biossegurança no ambiente brasileiro. Esse é um questionamento que os ambientalistas fazem que é bastante razoável. Eles criticam também que esse agroquímico tenha um processo acelerado de tramitação sem que as devidas pesquisas tenham sido realizadas. Eles criticam o fato de que alguns ministérios importantes, como do meio ambiente e da saúde, não possam dar uma palavra de veto em relação ao agroquímico, que pode ter uma eficácia e eficiência sob o ponto de vista do combate à praga, mas que tem graves danos ao meio ambiente e à saúde humana. Por um outro lado, eles criticam que o Brasil ainda permite a pulverização aérea e por aspersão, né, baseada em tratores, algo que a Europa já aboliu na prática há muito tempo, porque isso causa danos ao meio ambiente. Portanto, é um novo embate que a gente vive no parlamento brasileiro. De um lado, há uma clara necessidade de se reforçar o quadro de servidores com um quadro técnico eficiente, eficaz, com uma verificação célere de novas doenças e de novos agroquímicos para o combate a essas doenças e pragas, para garantir a produção, a produtividade, a eficiência do agronegócio brasileiro. Mas isso não pode se fazer em detrimento da saúde do consumidor final e do meio ambiente. Então, o problema é como equacionar essas variáveis, beleza? Vamos dar uma olhada para cá, então, no nosso resumo aqui. Apagando, para a gente conseguir visualizar. O que nós temos, então, pessoal? Nós temos o seguinte. Nas últimas décadas, dezenas de projetos de lei têm sido apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado com o objetivo de alterar a forma como o país aprova, produz e comercializa agrotóxicos. O tema envolve não só a agricultura, mas também a segurança alimentar, a saúde, o meio ambiente e os dispositivos estão sob análise de uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Na prática, o documento em análise na Câmara apresenta uma revisão
da Lei de Agrotóxicos de 1989. Ele sofre oposição de políticos ambientalistas ou ligados ao movimento de luta pela terra, mas é visto com bons olhos por grande parte da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, também conhecida como bancada ruralista. O Ministério da Agricultura centralizaria, segundo a proposta, a aprovação dos agrotóxicos. Segundo a lei de 1989, a aprovação de um novo agrotóxico precisa passar pela avaliação do Ministério da Agricultura, do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ligados ao Ministério do Meio Ambiente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde. Defensores da mudança, como o deputado Covatti Filho, afirmam, no entanto, que com esse arranjo, a aprovação de agrotóxicos tem se dado de maneira excessivamente lenta, o que contribui para que o mercado brasileiro use produtos defasados. Entre janeiro de 2010 e junho de 2014, o tempo médio, a partir da data do protocolo até a conclusão da análise dos agrotóxicos, passou de 2 anos e 1 mês para 3 anos e 8 meses, um aumento de mais de 80%. O projeto em tramitação pretende encurtar esse período por meio da criação de prazo limite para aprovação, que variaria entre 30 a 180 dias, ou seja, em até 6 meses ele teria que ser analisado e aprovado. A lei estabelece também que a aprovação precisaria ser acelerada, por exemplo, quando não houvesse um produto no mercado capaz de lidar com a praga em questão. Então, se há uma praga e não há produto no mercado para tratar ela, esse prazo teria que ser encurtado para até 30 dias. O projeto também cria a figura do registro temporário, que seria concedido a produtos já testados, registrados e em uso pelo menos 3 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, determinados agrotóxicos poderiam ser usados no Brasil, mesmo sem a aprovação do órgão do Estado brasileiro. A lei de 1989, ela proíbe agrotóxicos que revelem características teratogênicas, que prejudicam o desenvolvimento do feto, carcinogênicas, que causam câncer, ou mutagênica, que causam mutação celular, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. O projeto em análise na Câmara também prevê a proibição de agrotóxicos quando houver risco à saúde humana, mas, atente aqui, vou repetir porque parece inacreditável, mas é. O projeto em análise na Câmara também prevê a proibição de agrotóxicos quando houver risco à saúde humana, mas apenas, vou ressaltar, mas apenas nos casos em que atingirem um ponto inaceitável de perigo. Ou seja, se representar um risco médio ou baixo de perigo à saúde humana, mesmo que ele prejudique a saúde humana, estaria autorizado o uso do agrotóxico. É inacreditável, mas é exatamente isso que o projeto prevê. Vou repetir. O projeto em análise na Câmara prevê a proibição de agrotóxicos quando houver risco à saúde humana, mas apenas nos casos em que atingirem o ponto inaceitável, né, de serem perigosos. E aí vem a pergunta, né? O que é um ponto inaceitável? Isso não está claro na legislação que está sendo proposta. A lei em vigor tem alguns problemas. Uma vez que um produto é registrado, ele mantém o registro por um período indeterminado. Isso é um problema, porque se ele se mantém por um período indeterminado, eu vou utilizando ele sem fazer novas pesquisas posteriores, se com a sua utilização eu tenho a contaminação dos seres humanos, risco à saúde humana, à biota, ao solo e aos recursos aquáticos daquela área.
No Japão, por exemplo, o registro tem que ser refeito a cada 3 anos para verificar se ele se mantém em condições de biossegurança. Como os registros são de prazo indeterminado no Brasil, é sempre necessária uma grande mobilização de cientistas e da sociedade civil para retirar um produto perigoso do mercado, enquanto o registro de remédios, por exemplo, precisa ser refeito a cada 5 anos. Então, no Brasil, você tem autorização para a utilização, produção e distribuição de um medicamento e a cada 5 anos a Anvisa revisa os protocolos daquele medicamento para verificar se ele não causa dano. Por exemplo, recentemente, nós tivemos uma pesquisa que mostrou que um medicamento chamado omeprazol, utilizado lá para combater o excesso de acidez no estômago e para pessoas que sofrem de refluxo e outros quadros patológicos, pode, de maneira intensa e utilizado durante um longo período, ser cancerígeno. Então, num determinado momento, a cada 5 anos, a Anvisa revisa esse protocolo e, eventualmente, vai dizer, olha, aquilo que eu autorizei lá atrás, com as pesquisas que foram realizadas agora, não é mais seguro, tira-se o medicamento do mercado. No Brasil, isso não acontece com agrotóxico. Se daqui a alguns anos nós descobrirmos lá que um determinado agrotóxico causa grave dano à biota, ao solo, ao lençol freático, à água de superfície, ao ser humano, tem que haver uma grande mobilização da sociedade e dos cientistas, sem a qual, né, aquela autorização para a produção e comercialização continua valendo. Outro problema é que a lei permite a pulverização aérea. Essa pulverização aérea é um crime, porque parte do agroquímico é levado pelo vento e pela água da chuva, se espalha por uma área muito maior do que aquela da plantação. E isso contamina a biota, o solo, o lençol freático e água de superfície. Na União Europeia, a pulverização aérea só pode ser feita em caso específico com autorização. Ao que temos uma diferença abissal na regulação de agrotóxico. 30% dos agrotóxicos que nós utilizamos aqui não são permitidos na União Europeia. O Mato Grosso utiliza 16 quilos de agrotóxico por hectare com aplicação. O mapeamento da União Europeia mostra, né, em escala, que lá eles utilizam de 0 a 2,5 quilogramas por hectare. O Brasil utiliza 16 quilos de agrotóxico por hectare. Outro dado importante, e que é muito chocante, é o seguinte: o nível de resíduo permitido aqui na nossa legislação é muito maior do que o da União Europeia. Nós permitimos um nível, por exemplo, de malationa no feijão 400 vezes maior do que a Europa permite. Nós permitimos 300 vezes mais de 2,4-D e 5 vezes mais de glifosato do que na União Europeia. E, portanto, o Brasil já tem uma política que é muito elástica no controle de agrotóxico. Liberados aqui e proibidos na União Europeia. Então, observe, comparação mostra a quantidade de agrotóxicos utilizados no Brasil por tipo de cultura e quantos são vetados na União Europeia. Então, liberados no Brasil e proibidos na União Europeia. Na utilização do café, 22 são proibidos na União Europeia, no Brasil tem 30 liberado. Na cana-de-açúcar, eles proíbem 20, o Brasil libera 25. Citros, o Brasil proíbe 17, no Brasil se utiliza 33. No milho, 26, Brasil 32. Na soja, 26, no Brasil 35. Resultado, o Brasil permite muito mais utilização de agrotóxico com potenciais danos à saúde humana e ao meio ambiente do que a própria União Europeia. E aqui, a pulverização aérea, A embalagem abastece o avião ou o trator de pulverização e depois é recolhida e perfurada após tríplice lavagem.
O resíduo das embalagens, muitas vezes, é descartado em sumidouro sem tratamento adequado. A aviação agrícola possui uma norma para o tratamento de resíduo líquido, evitando a contaminação do solo, mas a própria pulverização espalha o agrotóxico por uma área muito maior do que aquela desejada. E tratores de pulverização não possuem norma específica para descarte de resíduo. Então ele vai pulverizando e contaminando o solo e a água no entorno da onde ele passa. É evidente, pessoal, que nós precisamos modernizar a atuação do Estado brasileiro dentro do aspecto regulatório para garantirmos agilidade na pesquisa e na aprovação de novos agroquímicos. Os agroquímicos não são um inimigo por si só. Eles são necessários no meio rural para garantir o controle de pragas, a produção e a produtividade. Mas isso não pode se dar a toque de caixa sem que se faça o controle devido de eventuais danos que pode causar ao meio ambiente e à saúde humana. Então, o desafio no Brasil é sempre esse: como coadunar a questão da eficácia, da eficiência, da produção, da produtividade, com a questão da preservação ambiental e a preservação da qualidade de vida da sua população. Beleza? Vamos encerrando essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.